Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença. Já trouxemos aqui muitos jogadores, muitos treinadores, alguns jornalistas, um pivô ou outro, mas agora temos um pivô que foi jogador do Sporting, que marcou um gol numa final do Campeonato Distrital de Lisboa e que hoje dia 8 de maio, vamos fazer aqui uma homenagem ao grande Aurélio Pereira, que se despediu de nós há precisamente um mês, e temos connosco Paulo Garcia. Obrigado, Paulo. Olá, Rui. Obrigado eu pelo convite. Pensei é uma logo... honra estar aqui. Sobretudo pela razão que é. Exatamente. Eu pensei logo em ti porque sempre quis... Já tivemos o Aurélio aí sentado. Falta ter o Carlos Pereira um dia. Ele já disse que sim. Mas mal recebi a notícia, pensei em variadas formas de o homenagear e numa dessas vezes veio-me à baila o teu nome e mal te contatei, foste solícito e ainda bem estamos aqui para homenagear um homem que era, eu costumo dizer, e já o dizia antes, já não se fazem pessoas assim. Eu sempre que estava com o Aurélio e com o Carlos Pereira ficava só a ouvir. Falava muito pouco, porque adorava estar com eles e estar a ouvi-los e às vezes aquilo até era muita... adoravam brincar um com o outro, não é? E Sim, com as situações. Era uma cumplicidade extraordinária. Não é? Então adorava estar lá com eles, só beber aquilo tudo e ver o cenário. E pronto, e queria saber que tipo de relação é que tens com o Aurélio, com o Carlos, e contar histórias do Aurélio. É uma relação extraordinária. O Aurélio foi das pessoas mais importantes da minha vida. Porque o Aurélio reunia um conjunto de características enquanto ser humano que é realmente muito difícil de encontrar. E eu não conheço ninguém, não sou eu não conheço ninguém que tenha trabalhado com o Aurélio no Sporting, e como calcularás, são centenas os jogadores Claro. que passaram pelo Sporting e que trabalharam com o Aurélio Pereira. Nem todos tiveram o privilégio que eu tive e quem esteve e quem jogou comigo de o ter como treinador. Portanto, é mais fácil tê-lo como coordenador. Como treinador, nem todos tiveram esse Claro. privilégio. Mas uma questão que marca a história de vida do Aurélio é a capacidade humana do Aurélio, e uma capacidade humana que não pode ser confundida, nem nunca foi confundida, claro, com qualquer fragilidade. Nós temos um pouco a ideia que as pessoas boas são pessoas frágeis. O que vende são as pessoas más, infelizmente. Não. E o Aurélio era uma pessoa extraordinária. Eu estava aqui o resto da manhã a contar histórias, mas ainda não contei nenhuma, mas contaria seguramente muitas histórias, sobretudo na característica dele. Deixa-me começar aqui por um ponto que é um ponto que ajuda a perceber um bocadinho da personalidade do Aurélio. Em clubes da dimensão do Sporting, que é disso que estamos a falar, pode representar para muitos uma simples passagem. Um jogador, vais ao Futebol Benfica, vais ao Cultural da Pontinha, vais ao Unidos, no bairro Padre Cruz, tudo sítios onde nós treinávamos muito, já lá vamos, e há um jogador que desperta a atenção e é este jogador que tem que vir para o Sporting, vamos buscá-lo para o Sporting. A história do Aurélio, o segredo do Aurélio não era ir buscar esse jogador. A história do Aurélio era o comportamento do Aurélio quando libertava esse jogador. Quando esse jogador chegava a uma altura em que surgiam outros no Sporting e esse tinha que ir embora. E eu era capaz de estender isso, sobretudo a sítios muito mais longe de Alvalade, Algarve, Alentejo, Montijo, Cova da Piedade, Barreiro, onde o Sporting se abastecia muito. Sim. E jogadores que a dada altura deixavam de jogar no Sporting. E o Aurélio, durante anos e anos, ia à procura deles para perceber o que era feito da vida deles. E eu um dia perguntei-lhe isso. Aliás, há uma frase de Manolo Vidal, outra grande figura do futebol juvenil do Sporting, há uma frase de Manolo Vidal que foi retirada, de certa forma, de uma deixa que o Aurélio utilizava muito. A ideia de que no Sporting se fizeram grandes jogadores, mas nem sempre, se calhar, se fizeram grandes homens, referentes a um jogador, não interessa qual, obviamente aquilo tinha um objetivo. O Aurélio falava muito nisso quando nós lhe perguntávamos: Mister, o Mister foi à procura do jogador A, B, C, no Barreiro, que já não joga no Sporting. Qual é o interesse disso? E ele diz: não.
Os jogadores, nem todos vão dar jogadores. Agora, seria a maior derrota da minha vida eu saber que os jogadores que passaram por mim, que beberam de mim uma certa maneira de estar, hoje se tivessem perdido na vida. Claro. Eu preciso continuar a perceber o que é que eles fazem. Sim. Eu preciso continuar a falar com os pais deles, saber se ainda posso ser útil em alguma coisa. Portanto, a preocupação dele não era tanto quando eles estavam no Sporting, que era, mas era quando eles saíam. E eu acho que isso é extraordinário, não é? É extraordinário. É. Ajuda muito a perceber um bocadinho da característica. Sim, claro que sim. Claro que sim. Sim, e o Aurélio ainda há um mês telefonava para o capitão do Sub-23, para o capitão da equipa B, para desejar boa sorte para o jogo do dia seguinte. Portanto, era uma pessoa atenta ao universo sportinguista, embora já não estivesse a viver em Alcochete, digamos assim. Já não tinha essa responsabilidade. Sim, não tinha. Também com 77 anos era o que faltava. Claro. Era o que faltava. Mas tu conheceste-o em que ano? Eu conheci-o em 75. A minha ida para o Sporting, está a fazer 50 anos. A minha ida para o Sporting, a minha presença no Sporting. Sim. Eu participava numa equipa no Torneio dos 1000, no Onda Verde, onde surgiram lá outros jogadores que foram para o Sporting também, para o Benfica, enfim. Sim. Mas sobretudo para o Sporting, que é um torneio organizado pelo Sporting, onde o Futre apareceu, enfim, onde apareceram vários jogadores. Eu, entretanto, só jogava a bola, só aceitava participar no bairro onde eu vivia, que era na Buraca, onde foi criado, onde estamos, aliás, a Renascença é precisamente na Buraca. Eu não tinha ideia nenhuma de jogar a bola, nenhuma. Claro. A minha paixão a jogar a bola não era a paixão que outros miúdos tinham. Porque é que eu me meti naquela caldeirada de ir para clubes da Onda Verde, aqui da Buraca, o Sport Lisboa e Buraca, o Real da Buraca? Porque eu queria estar com os meus amigos. Os meus amigos jogavam todos à bola. Claro, entre a Buraca e o Futebol Benfica. E eu acabei por ir. Eu não vivia em Portugal, inclusive, tinha vindo com os meus pais de Angola, não estava suficientemente enraizado. Então fomos ao Alvalade um dia para o Aurélio ver um jogador do Buraca. Um jogador do Buraca. Que o Sporting andava de olho nele e o Aurélio andava de olho nele. Okay. Não foi o que aconteceu. 15 minutos depois estávamos a treinar, o Aurélio chama o treinador, Manuel Luís, meu querido Manuel Luís, treinador do Buraca, a dizer: quem é aquele puto que está ali de calças verdes a jogar? E o outro dizia: pá, não faça mais pequena ideia, acho que veio de Angola agora, apareceu a treinar com os amigos, joga a brava, chama lá o puto, se achou. Bom, entre esta conversa, isto foi um sábado, eu não queria ir para o Sporting, porque era 4 treinos por semana, e portanto o Aurélio bem me tentava dizer: mas não tenhas problema que nós vamos... Não quero estar aí com os meus amigos, quero lá jogar a bola. Que é uma coisa que deixou o Aurélio fascinado, porque ninguém fazia isso, não é? Lá me convenceu. Eu vim quinta-feira, na outra quinta-feira a seguir, um treino no Sporting, assinei e joguei contra o Atlético na meia-final desse regional. Essa história que vamos contar é outra, do ano a seguir. Jogo logo meia parte e o Sporting apurou-se para a final e eu sou titular logo na final. Portanto, em 15 dias, a minha vida deu uma volta absolutamente inacreditável. E que me permitiu, entre o fascínio, o privilégio de ter jogado num clube desta dimensão, porque estes clubes são clubes muito especiais. O meu filho jogou no Benfica há uns anos também, e nós fartamos de conversar isso os dois, que é: o que é que se bebe quando se está em clubes desta dimensão? Só lá jogam os bons, não são os assim. Sim. E eu tive esse privilégio quando não imaginava, mas o maior privilégio foi, na sequência disso, ter conhecido... Eu não lhe vou chamar um segundo pai, porque sempre me dei muito bem com o meu primeiro pai, mas se tivesse que escolher a seguir ao meu pai, provavelmente a pessoa que mais mexeu comigo, pelos seus valores, pela sua postura, pelo seu sorriso, quando metia o dedo na virilha, se me permites a expressão, e a mim algumas vezes eu era assim um bocado... era um bocadinho indisciplinado, sobretudo a jogar, e ele tinha uma paixão por mim assolapada, mas muitas vezes teve que me pôr no sítio, não é? E tu jogavas em que posição? Médio. Médio? Jogava a médio. E no campo não tinha nada a ver com o que era fora do campo. E o Aurélio ainda tentou, mas a dada altura percebeu que era um bocado difícil. E eu fazia coisas do Arco da Velha. Deixa-me contar, entremos nas histórias. Nesse segundo ano em que o Sporting tinha uma super equipa de iniciados, em que fomos campeões na Tapadinha. Tenho aqui a equipa, depois eu... Tens aí a equipa. Não está o Mário Jorge, não está o Crisanto. Exatamente. E isso é a final, já lá vamos. Entretanto, para o campeonato, nós temos um jogo absolutamente decisivo com o Benfica, em Alvalade, que se ganhássemos íamos à final com o Porto. Ok.
Aliás, se ganhássemos, poderíamos ir a Coimbra, à União de Coimbra, que é a história que tu contaste no livro do Aurélio, disputar uma presença na final. Ficámos, o Sporting tinha, muita gente não sabe, no Estádio Velho havia um centro de estágio por cima. Muito bem feitinho, muito trabalhado. Foi o primeiro centro de estágio que o Sporting teve, não é? Sim. Então nós ficámos a dormir de sábado para domingo nesse centro de estágio. Loucura. Loucura completa, tudo muito orgulhoso. Vamos lá todos ficar. O Aurélio até às 8 da noite, ao pé de nós. Treinámos, ele explicou ali como é que pode ser. Amanhã não podemos desperdiçar esta oportunidade, pessoal. Vai tudo jantar sossegadinho, vai tudo para a cama. Eu já não venho cá mais hoje, mas está aqui o Manuel Vidal, está aqui o Tichico, o tão famoso Tichico, o nosso querido Tichico, o nosso roupeiro. Portanto, tá, tudo bem. O que é que aqui o teu amigo resolve fazer depois do Aurélio sair? Como o Aurélio já não voltava, eu resolvo marcar um jantar na Portugália com parte da equipa do Sporting que quis ir. Tive Tichico mantém-se calado, não vai dizer nada, nós estamos cá às 10 horas, que é a hora do recolher, sem falta. Isso é uma desgraça, vai ser um promo. Se o Mister me aparece, eu não posso, tenho que dizer, não, o Mister já não vem e tal. Conclusão, quando viemos do jantarinho, estava o Aurélio sentado na escadaria, na bancada central. Quando tu saías a bancada central, havia uma escadaria que dava para o passeio. E nós vínhamos de táxi, 2 táxis, e o Aurélio levanta-se, está sentado, nós olhamos, vemos o Aurélio sentado, percebemos logo o filme. Já fomos. Mister, o culpado fui eu. Isso não interessa, não deixem os táxis ir embora. Vocês, os 5, estão folgadíssimos, devem estar a pensar em tudo menos no jogo. Casa. Vão nos mesmos táxis, o Sporting paga, mas vão para casa. E não voltem. Só quando eu entender que vocês devem voltar, é que... Mister, mas não pode ser. A gente tem de arranjar argumentos, percebes? Então, mas já um jogo é decisivo, então como é que a gente vai fazer? 5 jogadores que é? Perfeitamente ultrapassados e substituídos. Já cá estão os 5 da equipa B, do primeiro bando de iniciados, para jogar amanhã com o Benfica. E vamos ganhar. Qual é a dúvida? Só não falta nenhuma. Podem ir embora para casa, que eu depois, quando me apetecer, chamo-vos. E o meu apetecer foram 15 dias. Este tipo de coisas era muito do Aurélio. E sabes qual era o efeito daquilo? É que aquilo terminava sempre com as pessoas próprios da sua juventude, faziam coisas que não deviam fazer, mas sempre que tu fazias qualquer coisa, é que à partida fugia um bocado daquilo que seria suposto, nós sentíamos que ele estava chocado e magoado connosco, triste connosco. Tu não imaginas a tristeza que era para todos nós que lidávamos com ele. Imagino. Nós punhamos sempre ele como o vértice, quer para as coisas boas, quer para as coisas menos boas. E a tristeza dele naquele dia, o ar desiludido dele naquele dia, foi de tal maneira que eu e fomos quase todos a chorar para casa. Depois é que percebemos a asneira que tínhamos feito, não é? Por ele. E sempre por ele. E as histórias que o envolvem a ele são várias, não é? São várias. Tu há bocado falaste da estreia com o Atlético, foi como suplente nessa meia-final? Sim, eram em campos separados. O Benfica jogou com o Estrela da Amadora em Alvalade, e nós jogámos com o Atlético na Luz. Foi. Okay. O apuramento depois para a final. E o Sporting ganhou? O Sporting ganhou 2-0, eu joguei a segunda parte toda e o segundo golo também foi um passo meu. Mas eu tinha 3 dias de Sporting, percebes? É assim uma coisa assustadora. E a final foi quanto tempo depois? Não, a final foi para aí uma semana ou 2 depois, sim. Com o Benfica? Não, a final foi com o Belém, acho eu. Foi com o Belém. Belém-Benfica, Belenenses-Benfica, Atlético Sporting. O Benfica, nessa altura, foi uma fase de várias renovações a nível do futebol de formação. O Belenenses era fortíssimo nessa altura. Fortíssimo. Apanhava ali uma série de bairros onde o Belenenses se abastecia bastante. Como o Sporting também se abastecia muito em bairros à volta do Estado de Alvalade, que hoje já não existem. Claro. As escolas de formação do Sporting salvaram muito jovem. Sempre que foi possível, salvaram. A tal história do Aurélio às vezes se preocupar mais com a parte humana e não tanto com a parte futebolística, que era importante, quer dizer, por alguma razão estavam no Sporting. Tu tiveste quantos anos no Sporting? Tive 5. 5 anos no Sporting. E eu apanhei um jornal, vais-me dizer de que ano, que é a tal final com o Belenenses, a final distrital, Campo da Tapadinha. Certo. Estou a ler o escrito que Cesário Rebelo, este nome diz-me alguma coisa. Cesário Rebelo, que depois, mais tarde, anos depois, fazia o boxe comigo assim. Sério? Exatamente. Não sabia. Os pesos pesados, meu querido Cesário Rebelo. Pronto, olha, este texto é dele. O árbitro Mário Barros, a equipa de Sporting tinha José António na baliza. Certo. Depois a defesa Carlos Pereira, Pereira. Que é o Carlos de Deus Pereira. Estás a ver o Carlos de Deus Pereira, que depois foi para o Benfica e que hoje vive no Algarve. É o Carlos de Deus Pereira. Gonçalves, capitão. Amândio e Carlos Lopes. Certo.
Depois, meio campo, César, Crisante e Roquete. Lembras-te do Crisante? Sim. Jogou no Vitória de Vitória Setúbal. de Setúbal, muitos é anos. este, ok. Sim, No ataque, Simões, Figueira e Mário Jorge. certo. O Mário Jorge. Entraram Figueira, não sei, outra vez. Sim, que era da CUF, que o Sporting foi buscar a CUF. Ok, Figueira, Raimundo, Uhum. Almeida e Paulo Jorge entrou no intervalo. Exatamente. Treinador Sou eu. Aurélio Pereira. Exato, é agora, é verdade. Sou eu. És tu porquê? Porque tu, aqui, ao intervalo está um 1-0 gol do César Certo. e o 2-0 é teu aos 6 minutos. Paulo Jorge, a bola entrou por entre as pernas do guarda-redes Maier. Que era o guarda-redes da seleção. Ah, era? Da nossa seleção, sim. Ok. Rematada fortemente pelo jogador leonino à entrada da área. Lembras-te disto tudo? Eu lembro-me, e sabes que na sequência disso, eu esse jogo por acaso nem era para ter jogado porque vinha de um treino da seleção que estava magoado, estava com o pé. Seleção distrital ou nacional? Não, eu tinha vindo da seleção de um torneio que a seleção tinha feito. Ok. E joguei com o pé ligado, tinha muitas dores no pé, mas o jogo era absolutamente decisivo e, portanto, claro que sim, e em boa hora. E a dada altura, o Aurélio começa a gritar do banco: chuta, Paulo, chuta, Paulo, chuta. E eu chutei. Eu estava bem. Era só com o pé, que era o pé esquerdo, mas estava bem. E quando faço o golo, eu olho para a bancada, vejo o meu pai e o meu padrinho e olho assim para eles, e eles doidos, não é? De alegria, Claro, não é? espetacular. Porque é realmente um grande pontapé. Devo ter apanhado ali uma coisa qualquer da relva, um tufo qualquer, que a bola subiu um bocadinho, apanhei com o peito do pé. É um golo incrível. É por baixo das pernas, mas a bola bate à frente. Ainda hoje com o Maier falamos sobre isso na brincadeira. O Ok. Carlos Deus Pereira está sempre a meter-se com ele. Tu nunca abras a boca, nunca digas que és guarda-redes, que o Paulo meteu-te uma bola bem entre as pernas numa final. E eu quando olho para o banco, vejo. Já o estádio estava quase cheio, foi inacreditável. Espetacular. E depois olho para o banco, vejo tudo em pé, vejo os jogadores, os colegas todos em pé, vejo o Aurélio aos saltos, com os braços no ar, e eu desato a correr direito ao banco e vou direito ao Aurélio, dou-lhe um abraço e digo: Mister, está feliz? Repara, preocupação. Era se ele estava feliz, não era quem é que estava feliz à volta, era se ele estava feliz. E ele agarra-se a mim e diz: epá, estou muito feliz. Ó Paulo, mas olha, não é propriamente pelo teu gol, tu não estás a jogar nada, esquece, estás a jogar nada. Eu estou muito feliz que acabo de receber a informação que nasceu a minha Mafaldinha e portanto correu tudo bem. E eu estou muito feliz realmente. Agora vai lá jogar, que ainda não ganhámos. E tal. Portanto, o Aurélio era um bocado isto, percebes? E ainda hoje nós falamos com a Mafalda sobre isso. No momento em que a Mafalda nasceu, ele estava a fazer um gol. Exatamente, maravilhoso. Foi uma coisa muito engraçada. E está aqui, pronto, acabou o jogo, 2-0, o Sporting foi campeão distrital, ganhou ao Belenenses. O capitão de facto está aqui, que era o Gonçalves, recebeu a taça. Tu jogaste mais alguma final? Ou só esta? Não, joguei 3 finais. Joguei 2 de iniciados, uma de juvenil. E no campeonato, no Júnior já não era assim. No Júnior já era por pontuação. Pois era verdade. Já era sim. por pontuação. A Final Four, pai. Já era tipo Final Four. Ok. Mas ainda disputei mais 2. E ganhaste? Ainda ganhei mais uma e perdi outra. E com quem? Eu perdi com o Estrela da Amadora. É espetáculo. Exatamente. Portanto, o Benfica, o Sporting ganhou esse ano, depois com o Belenenses, tudo em anos diferentes. E depois houve uma época em que fomos à final foi o Estrela da Amadora e ganhou o distrital. É verdade. Lindo. Bons tempos, pô, para ganhar essas verdade, equipas. é Engraçado. verdade. E esses 5 anos saíste porquê? Eu saí porque eu nunca tive propriamente a ideia de ser jogador de futebol. Aliás, quero dizer que naquela equipa, não vou arriscar a dizer isto, mas acho que só 2 é que estudavam. Estudavam a sério. Sim. Era eu e o Mário Jorge. O Mário Jorge já era sénior do Sporting, e já jogava como titular do Sporting e continuava a estudar. Fazia questão de continuar a estudar. Ok. E o meu pai nunca me permitiu que eu deixasse de estudar. E eu, quando cheguei ali à altura dos júniores, à altura das grandes decisões, o Sporting tinha grandes equipas e, portanto, eu teria sempre muito poucas probabilidades de ir jogar na primeira categoria de Sporting e, portanto, acabei por dar... O meu pai nunca me permitiu mesmo. Eu um dia disse ao meu pai: isso eu fiz agora aqui uma paragem para me dedicar ao futebol, e que foi o desastre completo. Não é? Ainda há tempos, em variedíssimos almoços que vamos fazendo com pessoas, com malta que jogou no Sporting, se falava nisso, dizia: Paulo, tu foi dos poucos
E às vezes chateavas-te com o teu pai, zangavas-te com o teu pai, por o teu pai ser absolutamente irreversível com isso. Tens que estudar, é para fazeres o teu curso, não cá conversas. E tu ficavas muito chateado, não é? Claro. Porque eu queria ir a jogar Óbvio. a bola na Sim, altura. sim. E enquanto que a malta à tarde ficava para ver os cenas do Sporting, eu ia para casa estudar, não é? Tinha que estudar porque estava já com estudos bastante avançados. Sim. E cheguei a uma altura que acabou, fechou. Houve ali Mas tiveste que dizer de tua justiça. Disse. Ao Aurélio? Disse ao Aurélio e ao Manuel Vidal, que foi outra grande pessoa que eu conheci, que eu conheci no Sporting. Foi uma pessoa maravilhosa também, o Manolo. Eles ficaram com muita pena porque, inclusive, havia ali uma possibilidade de 4 jogadores do Sporting de avançarem para a Académica. A Académica estava na segunda divisão, Ok. com o Mister Vítor Manuel. E havia a possibilidade de 4, pelo menos, juvenis e juniores do Sporting avançarem, Claro. para ajudar. O presidente era o saudoso Jorge Anjinho, que também já Sim, morreu. sim. E eu acabei depois por não ir. E dos que eram para ir do Sporting, também nenhum deles foi, porque quem era para ir acabou por ficar no Sporting. Entre eles o Mário Jorge, que era o que estava, e o Carlos Xavier, que estavam lançados para ir para a Académica. Ok. Há um problema entre o Jordão e o Malcolm Allison, na primeira equipa do Sporting. Íamos a meio do caminho e houve ordens para voltarmos para trás, porque o Mário Jorge tinha que ir jogar pelo Sporting, Júnior ainda, Ok. tinha que ir jogar pelo Sporting. O Sporting ganha 1-0 ao Porto, nesse Gol jogo, dele, com não é? um gol do Mário Jorge. Não sei se te lembras disso. Sim. E pronto, e aí mudou. E eu, no final dessa época, despedi-me e deixei de jogar. Mas mantiveste a relação com o Aurélio? Mantive a relação com o Aurélio. Porquê? Muito estreita. Porque, digo, trocavam números de telefone na altura, não era como essa ligação, Sim, não é? Sim, Como é que- porque eu precisava muito de manter o Aurélio na minha vida. Percebes? Independentemente de eu ser um filho que se orgulha muito do pai que teve, o Aurélio dava sequência a isso. Eu precisava de ouvir o Aurélio. Eu não podia estar afastado do Aurélio. Aqui até foi ao contrário. Não é? O Aurélio às vezes ia à procura dos jogadores que deixavam de jogar. Foi ao contrário. Eu é que o procurava, eu é que tirava muitas ideias com ele. Eu precisava muito daquele ar juvenil do Aurélio. O Aurélio era um contador de histórias incrível, como tu dizias. Era um contador de anedotas incrível. Sim. Mas era alguém em que tu olhavas para ele, ele olhava para ti, eu bebia cada palavra que o Aurélio me dizia, mesmo depois de ter deixado de jogar. Ele tinha um orgulho enorme, tirando algumas malandrices que lhe fiz. Ele tinha um orgulho muito grande em mim. Tinha um orgulho muito grande. E mesmo que eu às vezes vou-te contar uma história. A gente foi a Montagu, a França, disputar um torneio. O Sporting ia todos os anos a esse torneio. Esse torneio era um torneio de cadetes. O que é que era o cadete? O cadete era um misto de iniciado e de juvenil. As grandes equipas europeias participavam nesses torneios e participaram nesse torneio. Ao contrário das outras equipas, o Sporting levou só apenas 3 juvenis. Eu de 2 lembro-me, está-me a faltar de um, ainda aqui à volta a ver se lembrava. O Justino na baliza Sim. e quem era o outro que eu me tinha lembrado também, que também chegou à primeira categoria de Sporting, já não me lembro quem é, mas já te digo entretanto quem é. O Rosário. O Rosário que foi durante muito tempo adjunto do Fernando Santos. Claro. Há um terceiro que eu não me lembro. Do resto era tudo iniciados, é só para se perceber o calibre daquela equipa de iniciados. Fomos à final, perdemos com o Bayern 1-0. O que é que aconteceu? No regresso, o torneio, aquele é ao pé de Saint-Étienne, fomos todos jantar num jantar de fecho de torneio e depois fomos todos à loja da Adidas, que foi assim um choque para todos nós, porque nem sequer havia em Lisboa grandes lojas de desporto. A loja da Adidas, a fábrica da Adidas, era qualquer coisa de absolutamente extraordinário. E tinha material de venda. E eu comprei uma camisola do Saint-Étienne, que ainda hoje tenho guardada, em pano da Coque Sportivo, passa a publicidade, que era do Rocheteau. Lembras do Rocheteau? Lembro. Camisola era do Rocheteau e do Platini, havia 2 à venda. Eu fiquei completamente louco para aquela camisola. O meu pai tinha-me dado dinheiro para levar e o Sporting também deu dinheiro para a malta levar para uma coisa que precisasse. Eu comprei essa camisola. Quando vínhamos para cá, o torneio disponibilizou as camisolas do torneio, que eram umas camisolas amarelas muito bonitas da Adidas, para nós seguirmos todos aqui no aeroporto com aquelas camisolas. Sim. O que é que aqui eu faço? Saímos todos, eu ia com a minha mochila com a camisola do Saint-Étienne. E quando chegamos a Lisboa, na altura das malas, eu vou à casa de banho e troco de camisola. Visto a camisola de Saint-Étienne, não, pai, tenho que sair com a camisola de Saint-Étienne, não é? Não com aquela camisola do torneio, mas com a camisola de Saint-Étienne. Volto outra vez, convencido de fazer uma grande coisa também, não é? Quando chego ao pé das malas, o Aurélio olha para mim e diz-me assim: o que é que aconteceu com a tua camisola? Tu rasgaste a camisola?
Mister, não, vou sair com a camisola de Saint-Étienne, isto vai ser um sucesso. Então, mas os teus colegas estão todos com uma camisola igual, e eu também, mas porquê é que tens de ter a camisola? Desce para lá, vai lá, desce para lá, toma lá, uma que está, a outra está toda machucada, vai lá mudar. Epá, se não chego lá fora, digo ao teu pai, fica sem a camisola, e ainda é pior. Mas que raio de atitude. Lá fui eu a correr, percebes, mudar de camisola. Queria sair com a camisola do Rocheteau, pá, não me permitiam sair com a camisola do Rocheteau. Mas há muitas histórias, percebes? Há muitas. Nesses 5 anos foste sempre treinado por ele? Ou foi Não. Eu fui treinado por ele nos iniciados, pelo César Nascimento nos juvenis, que é outra figura. e ainda apanhei o Fernando Mendes O Magriço. o Magriço. Claro, sim. claro. No Que era juvenis. mais duro, não é? Era mais duro, mas todos aquele que não tinha muito a ver com o Aurélio, apesar de ser muito boa pessoa, era o César Nascimento. Eu não sabia. Porquê? Porque o César tinha coisas, sabes, que o Aurélio depois tinha por trás e calma, ele não quis bem dizer aquilo. Aquilo que o Aurélio tinha e que se afirmava pela forma extraordinariamente diplomata como ele punha as coisas, mesmo quando era duro, ele vivia pela expressão, o César vivia pela palavra, não é? Era uma coisa completamente diferente. E nunca mais voltei a trabalhar com ninguém como o Aurélio Pereira. Mas ainda em relação ao que me estavas a perguntar, a relação manteve-se com ele muito estreita mesmo. Ele convidava-me muitas vezes para participar em palestras, quer aqui ainda no estado de Alvalade Velho, quer na academia, depois da academia ser... E eu dizia, uma vez que lhe perguntei até na altura, acho que já estava na SIC, estava a começar, estava na rádio comercial, na Antena 1 e depois na SIC, e eu perguntei-lhe, Mister, o que é que eu posso trazer de novo para os miúdos? E ele dizia, tu vais contar a tua história. Vais explicar qual foi o teu trajeto no Sporting. O que é que levou ao Sporting? O que é que tu viste no Sporting? E depois, à tua maneira, tens que explicar a estes putos que estar aqui a jogar no Sporting não é propriamente a mesma coisa que estar a jogar noutro clube qualquer. E isso tens de ser tu a explicar. E eu lembro-me que uma das vezes os miúdos, quando estou a falar de miúdos, estou a falar de juvenis e júniores, iniciados, me perguntaram... mas, perna traçada, percebes? Assim com ar, como quem diz, temos de estar a levar com este cromo, por alma de quem, né? Com o Aurélio sentado ao meu lado, e à frente estava uma série de jogadores, alguns jogaram ao mais alto nível, enfim, nunca foram grandes jogadores, mas jogaram na primeira divisão, por exemplo, e perna traçada, tipo desprezo, percebes? E eu lembro-me, e o Aurélio falava, e eu falava, e aquilo não estava a agarrar, não é? E eu lembro-me de um dia, nesse momento, de me ter virado sobretudo para os que estavam à frente e disse, vou-vos dizer aqui uma coisa, eu nunca mais cá volto, porque vocês não estão minimamente interessados em ouvir o que eu tenho para dizer. Mas há uma coisa só que vocês se vão lembrar um dia. Há de haver um dia que vocês vão ter necessidade de dizer aos vossos filhos e aos vossos netos, eu joguei num clube como o Sporting. Como se eu estivesse numa palestra do Benfica, diria rigorosamente o mesmo, como disse ao meu filho muitas vezes, quando o meu filho estava no Benfica, aproveita, bebe o privilégio de teres uma camisola dessas vestida, teres um emblema desse encostado ao coração. Claro. E no Sporting isso. Porque há de haver um dia, vocês no dia que saem daqui é que vão dar valor onde jogaram. Lembrem-se só disto. Uns anos depois eu encontro no aeroporto 3 desses jogadores. 3. Nessa altura já jogavam na 2ª divisão. Mas... Encontrei-os no aeroporto, casualmente. Okay. E eles fizeram questão de vir ter comigo e disseram, Paulo, as vezes que a gente já se lembrou de ti, porque realmente no dia em que saímos a coisa nunca mais foi a mesma. Claro. E hoje eu tenho o privilégio de dizer que joguei em um clube desta dimensão, neste caso é o Sporting, que estamos a falar. Sim. E isso é uma coisa que é impagável. E isso leva-me para outro, que não é história, é factual, mas que ajuda um bocadinho a explicar. Eu às vezes acho muito curioso quando se fala na Academia do Sporting. Eu acho que a Academia do Sporting é um passo de gigante rumo à evolução a todos os níveis do que deve ser um futebol de formação. Já não acho tanta piada à ideia de se tentar ofuscar, mesmo que não seja de propósito, o que era o futebol de formação antes de aparecer a Academia. E convém relembrar que eu fui parte ativa disso. Claro. Nós vínhamos nos equipar ao Alvalade. Nem sempre o relevado principal estava disponível, porque eram os júniores que jogavam, isto enquanto iniciado e o juvenil. Os pelados estavam ocupados por várias equipas e nós íamos, invariavelmente, de bolas às costas, treinar
para o bairro Pato Cruz, para os Unidos, para o Futebol Benfica, para Benfica, para a Pontinha, para o Cultural da Pontinha, para os Pelados, porque não tínhamos espaços para treinar em Alvalade. Nessa altura, fabricaram-se, entre aspas, se me permites a grosseria da expressão, um campeão do mundo. Quando se diz que o Sporting fabricou 2, é verdade. Mas um desses campeões do mundo foi fabricado em Pelados, não foi fabricado na academia. Claro. Firma Luís Figo. Sim. Claro. Foram fabricados Hugo Viana, foram fabricados Paulo Futre, foram fabricados Litos, foram fabricados Mário Jorge, Claro. foram fabricados uma série de jogadores. Fernando Mendes. E porquê é que o Fernando Mendes, o meu querido Fernando, que se hoje jogasse a bola era o melhor ala esquerda da Europa. A jogar num sistema a 3, o Fernando Mendes era o melhor lateral esquerdo, não era lateral, era ala, né? Um jogador inacreditável. E isso só é possível porque tens que ter gente muito competente a todos os níveis para conseguir transformar um jogador que treina num pelado, que treina em condições muito difíceis. Não é como a academia que tem 7 ou 8 relevados. O Sporting continua a fabricar jogadores. O Cristiano Ronaldo já apanhou ali meio, não é? Tem todo o mérito também, como é evidente, o futebol de formação do Sporting. E depois surgiram outros. O Sporting está carregado de jogadores da primeira categoria das suas escalões de formação. Com todo o respeito, não é tão difícil, é mais fácil, entre aspas, construir hoje todos os jogadores que os Kendas, é mais fácil, apesar de tudo, do que era naquela altura. Do que era construir naquela altura estes jogadores, que eram construídos em pelados e que depois iam aos cenas e jogavam como se estivessem a jogar contra equipas de terceiríssimo plano. E isso tem uma imagem de marca de qualidade, quer trabalho, quer humana. Isso é absolutamente extraordinário. E há uma série de nomes, os irmãos, o Aurélio e o Carlos, claro, o César Nascimento, o Osvaldo Silva. O Osvaldo, o Fernando Mendes. Depois foi o Rui Palhares, por exemplo. Rui Palhares, depois mais tarde. Houve uma série de... Marcaram Tu alguma vez jogaste nos estádios de Alvalade? Joguei várias vezes. Foi? Sim. Com público? Com público. Muito? Houve sempre uma grande tradição a nível do futebol de formação do Sporting. Eu não sei como é que é agora em Alcochete, não faço a mínima ideia. Não. Mas quando as camadas jovens... Aliás, havia aquela norma, mas isso presumo que até havia noutros clubes, não só no Sporting, no Benfica também. Havia aquela norma de tu te levantares às 9 da manhã para estares às 10 horas. Claro, no estádio Alvalade, para ver tudo o que era as camadas jovens, claro, não é? Até chegar aos cenas, que jogavam às 3 da tarde. Não é? E, portanto, era uma tradição. Eu lembro-me de nem era preciso apanhar o Benfica, nem o Porto, nem o Belenenses, nem nada disso. Eu lembro-me de jogos do Campeonato Nacional com equipas em que a bancada central de Alvalade estava completamente cheia. Sério? Tu jogavas com que número habitualmente? Era 7. Porque tu querias? Não. Porque antigamente não havia, cada um escolhia o seu número, tinhas de 1 a 11, certo. Não é? Mais os suplentes. Certo. E eu, regra geral, tocava-me sempre o 7. Foi um momento muito. Eu que não queria, ainda por cima, foi um momento maravilhoso da minha vida. E jogaste na Luz alguma vez? Joguei na Luz, joguei. Também? Joguei na Luz, quer pelo Sporting, quer pelo Belenenses. Sim. Também jogaste no Belenenses? Eu joguei uma época a minha última época foi no Belém. A minha última época de júnior foi depois no dos 5 no Sporting foram uma no Belém? Uma no Belém. Ok. E treinado por quem? Quer dizer, tive para aí 3 treinadores, deixa eu ver se eu me lembro nesse ano. Júlio Amador, que vive hoje em Londres. Não sabia. Okay. Esse nome não é estranho. Que um dia me pôs na rua porque eu comecei a cantar os Strangers in the Night do Frank Sinatra. No balneário? Não, estávamos a correr. Estávamos a andar à volta do campo e eu começo a cantar os Strangers in the Night. Ele para o treino e pôs-me na rua. Isso é para mim. E eu nem sequer sabia o que é que significava os Strangers in the Night. Apeteceu-me, podia estar a cantar outra coisa qualquer, percebes? Mas pronto, e ele, rua. O estrangeiro na noite sou eu. Rua. Só me mas está a falar de quê? Eu nem sequer sabia o que era aquilo. Depois tive o Carlos Pereira. E aquilo fechou com um treinador que na altura era também do departamento juvenil do Belenenses, que eu sinceramente não me lembro o nome, mas acabámos a época com esse. Sim, com não esse, sabia. Talvez se lembrava do nome. Portanto, jogaste na Luz pelo Sporting onde eu não cheguei a jogar na mesma equipa, mas ainda partilhámos o balneário juntos e partilhámos a mesma mesa da escola, o José Conceiro. O José Conceiro, éramos colegas de escola e acabámos por partilhar ainda essa época no Belém. Não? E nas Antas jogaste? Joguei nas Antas. Joguei nas Antas e joguei no campo de treinos ao lado do Estádio das Antas.
Era sempre grandes jogos. E lembras-te dos resultados? Lembras-te das emoções ou não? Não deixei grandes Não. recordações, sou-te sincero. Mas porquê? Porque perdeste ou não te lembras Não, mesmo? porque perdia e porque aquela alma que realmente se transmitia, não era fácil jogar ali, não é? E o Porto tinha grandes jogadores. Que jogadores é que havia, Quinito, lembras? por exemplo. Ok, não é? sim. O Quinito foi o que foi mais longe naquela altura, penso eu, que era um ok. médio fantástico. Pois, já sei. Fantástico, Sim. fantástico. Um jogador incrível. Ainda jogou... E que treinou comigo na seleção. Chegou a treinar comigo também? na seleção também. Sim. Ainda jogou um bocadinho na equipa principal, mas depois não... E ainda jogou, mas o Porto tinha uma super equipa Claro, nessa altura. claro, Não é? claro. E Benfica, quem é que tinha? Lembras? Algum jogador assim? O Benfica tinha. Não me lembro assim de ninguém que eventualmente depois tenha saído assim grandes jogadores. O Benfica não foi uma fase a esse nível muito boa, percebes? Ok, Não. Agora o Sporting já trabalhava muito bem a vários níveis. não é? claro, sim. Eu lembro-me dos equipamentos que nós tínhamos para treino, que o Tichico, o nosso querido Tichico, nos deixava dentro de um recipiente próprio, De não um é? cesto, é? Um cestozinho, Sim. onde nós tínhamos tudo, e era tudo, já nessa altura, era tudo O quê? O cesto com o número da camisola? com o número da camisola, em que tínhamos as meias, tudo muito bem, calções como deve ser, camisolas como deve ser, as meias de enchimento que se usavam muito, não é? Meias Agora, de enchimento. de enchimento, não é? Que era aquela meia branca por baixo da outra Ok, meia, não é? ok. Que agora não se usa, porque agora, segundo o que eu percebo quando vejo para a televisão, os jogadores até cortam a meia de fora, Sim. que é precisamente para só ficarem com uma meia, Yeah. para a bota ajustar, não é? Ok. Ajustar no pé. Taras e manias, E não é? eram. Sabes uma coisa? Deixa-me dizer-te uma coisa que eu vinha a caminho para falar aqui contigo e lembrei muitas vezes disso. Fala. O Aurélio ainda apanhou, porque é o cerne da nossa conversa, é o Aurélio. O Aurélio ainda apanhou a academia, aliás, é um dos mentores da academia. sim. O Aurélio é um dos mentores da academia de Sporting. Lamentavelmente, houve ali um período em que foi muito maltratado, muito maltratado. Certo. Enfim, um senhor que chegou à presença de Sporting, infelizmente entrou pela mesma porta com que saiu, mas que o tratou muito mal. Ele e quem o apoiava na altura. O Aurélio não merecia isso. Mas sabes uma coisa que eu acho extraordinária? Eu acho que o Aurélio, depois de todo o trabalho que teve no Sporting, porque todo o processo de futebol de formação do Sporting tem a assinatura do Aurélio, não é bem a mesma coisa do que é hoje. Tu hoje olhas para o Sporting, a evolução do Sporting foi incrível a vários níveis, a nível do seu profissionalismo, a nível da criação do seu merchandising. Hoje o Sporting é uma marca enorme, o Benfica também, Claro. conseguiu criar um conjunto à volta de futebol de formação que são fortíssimos, e eu tenho pena que o Aurélio tenha grande parte do tempo. Por um lado foi bom, porque foi o Aurélio que começou tudo isto. Mas eu acho que o Aurélio merecia depois ter tido mais tempo quando a papinha estava toda feita. E a papinha é uma academia como a que o Sporting tem. Porque para se chegar àquela academia, para arranjar dinheiro para aquela academia, para construir jogadores que deram dinheiro para aquela academia, foram anos e anos e anos de um trabalho árduo que ou se era muito bom, e o Aurélio era muito bom, ou não era possível se ter chegado onde chegou. A mim, acho que é pouco quando se diz ele é o pai da formação. Está bem. Mas porquê é que é o pai da formação? E depois foi ele que descobriu o Ronaldo e descobriu o... Não. Ele descobriu 40 jogadores do melhor que este país conheceu. E a trabalhar, sabe Deus em que condições. Quando foi o livro Ver para Crer, lançado em 2021, tu estavas em Madrid a fazer o Espanha-Portugal, Certo. na inauguração do Wanda, não é? Havia uma lista feita pela família, lembro perfeitamente desse dia lá em casa dele. 62 internacionais portugueses 62 internacionais foram treinados pelo Aurélio ou vistos por ele. Ou seja, ele reparou que havia ali, porque há jogadores que depois não foram jogadores do Sporting. Secretário jogou no Sporting. O secretário jogou no Jogou no Sporting. Sporting, mas depois teve que se ir embora porque o pai desentendeu-se com o Manel Petronilho. Certo. Pronto, é um deles. Portanto, nem todos são Leeds, Mário Jorge, Futre, que jogaram no Sporting uma vez ou um ano que fosse. Aliás, o Ronaldo só jogou um ano, não é? Uma época. Da primeira equipa. Da primeira equipa. Portanto, 62 jogadores, 6-2 da seleção A, do universo de 500, portanto, é uma grande fatia, 62 de 500, foram treinados ou foram vistos pelo Aurélio. Portanto, o olheiro Aurélio fez esse trabalho.
para mim, o trabalho mais meritório foi em 88, quando ele escreveu aquela carta aos sócios individualmente. Enviou uma carta aos sócios a dizer: vocês todos são olheiros. Portanto, vocês, se quiserem informar o Sporting Clube Portugal, que estão em Sagres, e vi aqui um jogador em Sagres que é muito bom, por favor, venham cá. E o Aurélio ia. Foi ele que criou essa carta, enviou a carta. E enviar a carta é muito difícil, porque estamos a falar do universo do Sporting, de quantos sócios seriam 88, não sei, mas milhares, não é? E não é como enviar um WhatsApp ou um e-mail, não é? Em que é para, e depois é escrever à mão a carta, não é? Senhor, sei lá, Manel Patronilho em Sagres, Manel Patronilho em Miranda do Douro. O Aurélio pensou esse trabalho e executou, não é? O mérito dele de envolver todos os sócios do Sporting é altamente meritório e que não tem paralelo em lado nenhum do mundo. O Aurélio, de facto, tem essa visão que, para mim, em 88 é preciso é preciso para ser muito à frente. Eu não sei se as pessoas têm consciência dos muitos convites que o Aurélio Pereira recebeu. até dos principais adversários. Não é? Sim. O melhor elogio que se pode fazer foi... nós temos visto, com exceção de um grupo muito pequeno, enfim, que nem conta, temos visto o Estádio da Luz agora durante o jogo, aqui há umas semanas atrás, do Benfica com o Aroca, em que se faz um minuto de silêncio e em que 90 e tal % do Estádio da Luz estava a aplaudir o Aurélio. Sim, verdade, claro. Portanto, o Aurélio Pereira ultrapassou as fronteiras do Sporting. E só não ultrapassou as fronteiras do Sporting mais porque o Aurélio nunca pôs o dinheiro à frente da sua paixão e do seu sentimento clubístico. Desde convites do Benfica, que envolveram também o Carlos Pereira, por exemplo. Portanto, o Luís Filipe Vieira era um apaixonado do Aurélio Pereira e do Carlos Pereira e achou que era com eles que ia fazer rejuvenescer de novo o futebol de formação do Benfica. O Aurélio nunca quis e o Carlos Pereira nunca quiseram. Convites, não sei se muita gente sabe, mas o Aurélio teve convites de Espanha, por exemplo, do Atlético de Madrid, para fazer o futebol, para desenvolver o futebol de formação do Atlético. E o Aurélio nunca pôs a questão financeira à frente, pôs sempre o Sporting acima disso tudo. E eu acho que isto é que é amar um clube, não é? Isto é que é amar uma arte. Foi a arte dele. Sabes que eu lembro-me, na altura em que ele passou a trabalhar só para o Sporting. O que é que quer dizer trabalhar só para o Sporting? Ele trabalhava numa firma que era liderada por Durvalino Neto, que era também dirigente do futebol de formação do Sporting, outra pessoa excepcional. Aquele lote de pessoas, naquela altura, que trabalhavam para o Sporting era qualquer coisa. Manuel Jesus, o Durvalino Neto, José Manuel Trocato, e depois todos aquele naipe de treinadores. E o Aurélio trabalhava na empresa do Durvalino Neto. E a dada altura é desafiado para trabalhar só no Sporting. Largar tudo o que estava a fazer para se dedicar só ao Sporting. E ele fez isso. E naquela altura não é a mesma coisa que sair de um sítio qualquer, de uma faculdade, e trabalhar para um clube onde se é um clube desta dimensão, que paga muito bem, que dá para fazer isso tudo. O Aurélio prescindiu do trabalho que fazia para ir trabalhar para o Sporting e para receber na altura muito menos do que recebia no seu posto de trabalho. Até chegar a coordenador, a diretor do futebol de formação do Sporting, andou ali uns aninhos, não é? Sim. E o Aurélio prescindiu disso tudo para uma dedicação tremenda. O sonho do Aurélio não era... O sonho do Aurélio era que um dia se lembrassem dele como o homem que fez nascer uma das maiores escolas de formação de futebol do mundo. Isso foi sempre o que ele quis. Ele nunca quis, nunca esteve preocupado. Havia teorias dele que a nós nos fazia muita confusão. Que era, por exemplo, é importante para o Sporting ser campeão de iniciados, é importante ser campeão de juvenis, é importante ser campeão de júniores. Mas eu, entre uma equipa que me garante esse título, mas que eu veja que não tem jogadores capazes de darem o salto e poderem ser úteis ao Sporting na equipa principal, eu prefiro perder esses campeonatos do que ser campeão. Ok, e o que é que aconteceu com esses jogadores todos? Nenhum deles joga, percebes? Quer dizer, havia ali um conjunto de mentalidades que eu era capaz de estar aqui todo o resto da manhã a contar-te a história da faculdade e do mercado de trabalho. O que é isto? O que é que isto significava? Ele dizia-nos isso variedíssimas vezes quando estava a fazer as palestras dele. Nós dizíamos, na altura, o Fernando Mendes aparece na equipa principal de Sporting e o Futre.
E o Mário Jorge já tinha aparecido antes, e o Carlos Xavier também. E havia uma coisa que fazia muita confusão a quem via, que era como é que estes miúdos que estão a jogar nos Júniores de repente aparecem a jogar, como o Fernando Mendes aparece numa fase decisiva da Liga, da Taça UEFA, penso que era a Taça UEFA, em que o Sporting apanha Barcelona, Ajax, tudo no mesmo ano, e ele sempre titular, a bater-se por aquele lado esquerdo, como se estivesse a jogar contra o Cultural da Pontinha, com todo o respeito, como jogava muitas vezes. E ele, quando nós às vezes lhe punhamos essa questão, às vezes quando almoçava com ele, mister, como é que é possível? Epá, estes miúdos, como é que aparecem a jogar? E ele dizia, é a diferença entre acabar um curso superior e ir para o mercado de trabalho. Tu podes fazer um grande curso superior, mas nem sempre tens mercado de trabalho. Nem sempre percebes qual é o mercado de trabalho. Verdade. E quando chegas ao mercado de trabalho, cais. Yeah. Para se chegar a este ponto, é preciso que eles tenham sido muito bem preparados para, em vez de jogarem com o Cultural da Pontinha, irem jogar contra o Barcelona em Alvalade, que é uma coisa um bocadinho diferente. Não é? Um bocadinho diferente. Sim. Eu lembro-me de um Sporting Chelsea para a Liga dos Campeões, em que eu estou a ver o jogo ao lado do Aurélio, com o Vitor Aurélio, e está um dos principais dirigentes do Chelsea. E está a jogar nesse jogo, já não me lembro quem era, um jogador, isto mais recente agora, um jogador que na altura das camadas jovens de Sporting que foi titular nesse jogo. E esse dirigente do Chelsea vira-se para o Aurélio e diz ao Aurélio: quem é este que nós nunca conhecíamos? E eu, era Júnior. A jogar desta maneira era Júnior. E ele olhou para mim e lembrou-se das muitas vezes que ele dizia o quanto é preciso trabalhar a mente de um jogador, e quanto é preciso. Portanto, tudo aquilo com ele bateu certo. Tenho muitas saudades dele. E faz muita falta, percebes? O Aurélio faz muita falta. Então, agora, como é que ele era e tu foste treinado por ele ao intervalo ou antes do jogo? Qual é que era as suas palestras? Como é que Ele eram? não era muito. Ele era durante a semana. Ele era durante a semana. Dava uma margem de manobra grande nos momentos das grandes decisões. E há aquele momento em que tu retratas no livro dele, que é aquele momento em que a gente vai a Coimbra disputar o apuramento para uma final e tínhamos de ganhar o jogo. Se não ganhássemos o jogo, não íamos à final. E não ganhámos esse jogo à União de Coimbra. Aquilo acabou com o treinador da União de Coimbra a querer bater no Aurélio. Foi uma confusão. União de Coimbra, não académica. Sim. União de Coimbra. E nós, entretanto, vamos todos para o balneário, num pranto tremendo, não é? E ele entra no balneário, muito irritado, porque tinha andado à tareia quase com o outro, com o treinador da União de Coimbra, que o tratou muito mal. E ele o Sporting tinha de buscar um jogador para os juvenis da União de Coimbra. Tinha havido ali uma história. E ele entra no balneário e fecha a porta e diz: mas o que é que se deve a este choro todo? Foi porque temos perdido. O mundo acabou porque temos perdido este jogo. E eu lembro-me ele olha para mim e diz: e também tu? Eu era subcapitão. Também tu. Eu disse: mister, nós não estamos a chorar porque temos perdido. Estamos a chorar porque o mister não merecia. O mister não merecia o que aconteceu hoje aqui. Epá, eu acho que poucos treinadores do mundo se podem dar ao luxo de ter uma equipa no balneário a chorar e a dizer-lhe assim: perdemos, mas não é porque temos perdido o jogo, paciência, há mais jogos. O mister não merecia, mister, nós não tivemos a altura. Epá, é preciso ser muito bom. Não é? É preciso ter qualquer coisa ali de muito, muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Tu também fizeste jogos internacionais, desses de verão, tipo Montaigu? Sim, fiz vários torneios desses. Lembras-te com equipas, não? Sim. Tipo Real Madrid, Barcelona? Sim, não? sim, era sempre. O torneio de Montaigu era sempre com as melhores equipas da Europa, dos escalões de formação. Equipas fortíssimas, poderosíssimas. E o teu pai ia, não? Não. O meu pai tinha uma relação muito especial com o futebol. O meu pai adorava futebol. Mas comigo tinha uma coisa: eu não podia contar com o meu pai para. Estás a ver um jovem, não é, que às vezes ficava suplente, não é? E depois ia para cá. O meu pai deixou de conduzir muito cedo, devido a um síndrome de Monier, que era uma coisa que se aloja no ouvido e provoca vertigens. Ele nunca mais pôde conduzir. Então eu nunca tive ninguém que me viesse buscar aos treinos nem levar. Eu apanhava o autocarro para casa e para ir da casa para Alvalade. E ele fazia o mesmo trajeto, depois esperava por mim nos jogos para ir comigo para casa. Eu, às vezes, quando era suplente, ia o caminho todo a barafestar. Não há direito, que eu jogo muito melhor que aquele e que aquele e que aquele. E ele mantinha-se sempre calado, percebes? E quando chegava, havia ali uma pausa, e ele dizia: já acabaste? Já. Olha, mas aqueles 15 minutos em que jogaste, se é por isso, se aquilo que eu vi, nunca mais és titular. Ou começas a abrir o olho, ou não vale a pena estar a chamar nomes a este, aquele, aquele outro. Era uma coisa extraordinária, porque o meu pai esperava por mim na porta 10A, mas do outro lado, do lado do pelado, enquanto os outros pais andavam todos a discutir engalfinhados porque é que o filho joga, porque é que o filho não joga. E ele nunca foi de se chegar muito.
E houve um ano em que fomos campeões, penso que de juvenis, em que acabámos todos num restaurante, não sei se te lembras, do Diniz, que tinha jogado, do União de Leiria, tinha ido do União de Leiria para o Sporting, lateral direito, que tinha um restaurante na Marinha Grande. E nós ganhámos o título num jogo qualquer, que sei que fomos todos lá jantar, e eu andei uma semana a convencer o meu pai a ir, porque o Sporting tinha um autocarro só para os pais. Ok. Ah, é? Era muito giro. O Sporting sabia. nessa altura era Não sabia. inacreditavelmente à frente Espetáculo. desse nível. Era. Mas eu, para convencer o meu pai não via o jogo sozinho, sossegado, percebes? Não, Sim. nunca contei com ele como aquele pai coruja que se metia e que pergunta. O Aurélio conheceu no final de uma época, só para teres uma ideia. Daí talvez o Aurélio gostar tanto dele, porque não lhe foi imposto. Claro. Sim. Não o chamava à parte para perguntar porque é que. Claro. Eu é que dizia, vai lá falar com o mister, que eu devia ter jogado. Eu é que vou falar com o mister, tu é que tens que correr, pá. Outro pormenor que nunca mais me esqueço, agora que já desapareceram os dois. Há um dia que eu me estou a queixar muito e ele não só vira-se para mim e diz: já acabaste, os 15 minutos em que jogaste, deixa-me dizer-te uma coisa. Não, zero. Está explicado porque é que o Aurélio não te pôs a jogar. E há aqui outro pormenor. O Aurélio, antes de tu entrares, mandou-te meter a camisola para dentro para ir umas 3 ou 4 vezes. E tu não só não meteste para dentro, como há uma vez que metes a camisola para fora. Meteste a camisola para fora. Portanto, foi de propósito que fizeste isso. Próxima vez que fizeres isso, quem se deixa a bancada e vai meter a camisola para dentro, sou eu. Ouviste o que eu te estou a dizer? Acabou a conversa, não há mais conversa sobre merecimentos. Isso não se faz. Não estás num clube qualquer, pá. Não estás num clube... E mesmo que tivesse, não devias fazer isso. Portanto, eu nunca contei, percebes, com esse privilégio de ter um pai a dizer: és o melhor, tu é que devias jogar. Não contava com isso, percebes? De todo. Tens alguma camisola desse Sporting? Não era costume ficares com ela. Na altura, acho que ninguém. Eu tenho uma camisola que depois me foi oferecida pelo Aurélio, só para ficar como recordação Dessa altura? dessa. Não sei se foi nessa altura, foi uns anos depois. Percebes? Foi uns anos depois. Eu acho que não, já era mais à frente, não é? Mas nessa altura não havia muito o hábito de tu ficares com a camisola para ti, percebes? Espetacular. E só recordando esses torneios internacionais, nunca ganhaste um prémio? No Sporting alguma vez foi prémio individual? O Sporting foi campeão desses torneios? Tens memória? Eu participei em 3, fomos à final 2 vezes, perdemos, uma com o Real Madrid e outra com o Bayern. Esta história que eu te contei da camisola foi com o Bayern na final, por exemplo. Okay. E houve uma vez que não chegámos à final, chegámos só às meias finais. Mas íamos, eram torneios em que nós íamos com alguma... E cá também. E cá havia muitos torneios. Claro, percorrias o país todo para a inauguração do estádio. Eu lembro de Moura, vou falar de Moura porque eu nunca tinha visto chover daquela maneira em Portugal como vi naquele dia. Nós fomos ao aniversário do Moura, no Alentejo. Sim. Estava um sol radiante e de repente ficou... negro, começou a chover, que aquilo andámos a jogar por cima d'água e eu nunca tinha visto chover em Portugal desta maneira. E, no caso de Angola, que eram países tropicais, países, ou no Brasil, agora aqui nunca tinha visto chover daquela maneira. Eu nunca mais me esqueço dessa ida à Moura. Mas corríamos ao Algarve, fazíamos vários jogos. O Loutano, nessa altura, era fortíssimo. Okay. E convidava muitas vezes o Benfica e o Sporting para torneios e era muito, muito engraçado. Foram 5 anos da minha vida muito, muito importantes para a minha formação pessoal. Claro. Sobretudo para a minha formação pessoal. Sim. E realmente ter tido o privilégio de ter jogado no velório do Aurélio, que há cerca de um mês atrás, encontrei muita gente que já não via há muito tempo, não é? E antigos colegas de equipa, não é? Também como eu, a caminho de ficarem velhotes. Isto é a vida, não há nada a fazer. Mas como é que é possível aqui num espaço ali de minutos nos termos lembrado de tanta coisa, nos termos lembrado... Eu lembro no dia em que o Futre apareceu para treinar a primeira vez. Sério? No dia em que o Mário Jorge apareceu a treinar a primeira vez. O Mário Jorge chega à meia da época ao Sporting. Não sabia. E o Mário Jorge era muito magrinho. E o Aurélio apresenta-nos: eu tenho aqui um jovem que vem aqui treinar connosco, fazer uns treinos connosco, é só para vocês. E nós estávamos todos juntos, olhávamos e dizíamos: coitado, tão magrinho, o que é que vem aqui fazer? E o Aurélio, ao ouvir a conversa toda, percebes? Começava o treino, claro, um treino de conjunto. Eu vou-te dizer uma coisa: mais impressionante do que o Mário Jorge a jogar era o Futre. O Futre era magrinho, era
O Futre, aliás, levou depois a um trabalho muito específico que o Sporting fez com ele e que eu espero que o Futre nunca se esqueça disso. É fácil nós considerarmos que o nosso pai desportivo é A, B ou C. Temos toda a legitimidade, todo o direito. Já não temos o direito, e o Futre também não fez isso, convenhamos. Quem nos ajuda e quem nos coloca na vida condições para podermos viver da melhor maneira, não nos podemos esquecer dessas pessoas. A gratidão é o sentimento mais importante que qualquer ser humano pode ter. Sim. Por isso eu espero que o Futre nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Pode ter 3, 4, 5, 10 pais desportivos. A gente conhece o Futre. Mas nunca se esqueça deste pai desportivo. Claro. Porque foi este pai desportivo que o foi buscar e foi este pai desportivo que fez dele o jogador em que ele se tornou. Independentemente do mérito, indo para o Futebol Clube do Porto, o mérito que o Futebol Clube do Porto teve em fazer do Futre depois, em dimensionar o Futre. Sim. Dimensionar o Futre. Mas é a mesma coisa que me dizerem que o Sporting não tem qualquer responsabilidade no crescimento do Cristiano Ronaldo. É mentira. Claro. Teve todo o mérito o Manchester United. Sim, Teve sim. todo o mérito, tudo o que foi feito pelo Ronaldo. Mas eu ainda não ouvi o Ronaldo esquecer-se uma única vez de onde começou e como começou. Sim. E isso, a gratidão, é algo que é muito importante. Portanto, eu lembro-me quando o primeiro treino do Futre, o Futre ainda foi pior. O Futre era assustador olhar para o Futre e dizer: mas o que é que este indivíduo, o que é que este miúdo vem para aqui fazer? Não é? Ele partiu aquilo tudo. Com a bola nos pés, partia aquilo tudo. Partiu aquilo tudo naquele primeiro treino. O Mara Jorge é a mesma coisa. Ficámos de boca aberta. Mas onde é que saiu este Lingrinhas, só tem ossos, e que joga tanto? Pá? E que joga tanto, como é que isto é possível? Expansivos os dois? Ou... Não, muito fechados os dois. A sério? Sim. Muito fechados, muito assustados, não é? Muito assustados. O Futre com o mesmo estilo. O estilo do Futre, o Futre para mim está entre os 5 melhores jogadores que eu vi até hoje jogar futebol. Eu, se tivesse que escolher os 5 melhores jogadores do mundo, o Futre tinha que estar nesse lote dos 5 melhores jogadores. Houve ali um ligeiro engano, e isso eu admito. Se ele, em vez de ter ido para o Atlético, se tem ido para o Real Madrid, o Futre tinha sido um jogador, e foi, não é? Um jogador de dimensão mundial. Mas tinha sido ainda maior do que o que foi. Portanto, para se perceber o quanto o Futre jogava a bola. Claro. Houve uma vez um treinador português que, numa viagem para Malta, da Seleção Nacional, o Futre era para ir a essa viagem pela seleção e não foi. Ficou em Lisboa. Eu lembro-me que no avião, o selecionador na altura, em conversa com os jornalistas, um bocadinho na linha daquela conversa que se faz nos aviões, não é? Que o Donald Trump faz agora muito com os jornalistas que viajam com ele. Nós a falar com ele, o Mister ficou em Lisboa, o Paulo Futre, portanto, à margem de qualquer gravação, não é? E esse treinador virou-se para nós e disse: faz falta nenhuma. É dos jogadores mais burros que eu conheci. Mas nunca mais me esqueci disto. Porque considero o Paulo Futre um dos jogadores mais burros que ele conheceu. Eu nunca quis perceber que eram os jogadores que ele considerava inteligentes, percebes? Se aquilo era ser burro, seria um jogador inteligente. E foi um jogador absolutamente inacreditável, extraordinário. Mas nós tivemos muitos casos desses, miúdos que apareciam ali para treinar connosco, em que nós, o que aconteceu comigo, o primeiro treino que fiz no Sporting, também toda a gente disse isso: este pequenino, gordo, o que é que este pequenino gordo vem para aqui fazer? Pronto, e depois realmente não é por acaso que se está ali, não é? Muito bom, muito ser humano maravilhoso. Qual foi a última vez que estiveste com o Aurélio? Só para fechar. Eu tive com o Aurélio há pouco tempo. Tive com o Aurélio porque depois, devido às várias limitações também do Aurélio, eu comecei a vê-lo menos vezes, mas mantive-me sempre em contacto, quer com ele, quer com o Carlos Pereira. E há bem pouco tempo ainda consegui, aqui num restaurante muito próximo onde ele ia todas as quartas-feiras, eu ainda vim falar com ele. Okay. E uma coisa curiosa, sabes, achei-o muito melhor. Aquele Aurélio que eu vi deixou muito feliz, porque eu achei que ele estava melhor. E depois para mim foi um choque tremendo quando recebi a informação que ele tinha desaparecido. Desapareceu alguém que foi muito importante na minha vida. O Aurélio, eu nunca mais me vou esquecer do Aurélio. Nem tu, nem sei lá, centenas de pessoas, não é? É verdade. E sabes que eu devo estar mais forte agora, porque com o meu pai lá em cima e com o Aurélio lá em cima, vou continuar a conversar com os dois, não é? A perguntar porque é que mete a camisola por dentro e porque é que não mete por fora. E tu hoje estás com a camisola por dentro. Eu estou com a camisola por dentro, não fosse isto puxar-se a conversa e eu ficar mal visto. Mas deixa-me juntar ao Aurélio e o Carlos Pereira. Claro. O Carlos é uma pessoa. A família deles é uma coisa. A Mafalda, a Ruth, toda aquela gente. Verdade.
parece que foi talhada para dúvida. estarem uns com os outros, Sim, percebes? sim. Enfim, o Bruno, o David, Todos. as Sim, gerações sim. mais novas daquela família. E o Sporting fez-lhe uma homenagem muito bonita, que eu acho que ele mereceu. E a melhor homenagem, para além da homenagem do Sporting, foi a homenagem um bocadinho espalhada pelos campos todos do país, mesmo pelos principais adversários do Sporting, que obviamente não alinham no diapasão de que há barreiras e há fronteiras. Não há. Com pessoas desta envergadura, não há. É pena que isto tenha que ser assim, que a vida seja assim, porque são pessoas que fazem muita falta. Muita falta. E tu és Paulo Jorge aqui na ficha, porque explica-me lá. Primeiro e último nome? Não, eu sou Primeiro e segundo. Paulo Jorge Garcia. Se eu soubesse que o Paulo Garcia ia vender tão bem como depois vendeu, tinha Mas quando é que feito tornas Paulo Garcia? na minha vida profissional, Como jornalista? como jornalista, sim. Isso começou quando? No dia 1 de junho de 1989. 1 de junho de 89. É verdade. Onde? Às 6 da tarde na Rádio Comercial. Porquê 6 da tarde? Porque tinha sido chamado para fazer a noite com o Fernando Correia, uma coisa que era o tempo e resultado. Noite desportiva, dizem. Noite desportiva. Também Isso é que é um domingo, não? Não, todas as semanas. Mas esse dia específico é um domingo Era ou é um- dia de semana? O programa era nesse todos os dias dia 1 às de 10 da junho. noite. Ah, 10 da noite. Não, era um dia normal. Foi Ok. um dia 1 de junho, não é? Ok. E eu tive um mês a ler uma coisa que era. E agora, já a seguir, no tempo e resultado, as dicas do Totobola com o mestre Wilson Brasil. Ei, Um mês a ler aquilo. Só ao fim do mês é que tive ordem Foi? para meter ali mais 2 ou 3 frases. Mas era Paulo Jorge, fui sempre, enquanto joguei, fui sempre Paulo Jorge. ok. Porque isso pode ser uma traição, não é? Não, foi. Também não sei Folhear o porque. jornal e pensar, ai Paulo Jorge, não ligar nenhuma Isso que tu tiraste era do Record ou da Bola? da bola. Da Bola. Eu acho que depois no texto até tem uma parte que explica porque é que é o golo. A sério? É sério, a sério. Eu, entretanto, alguém me fez chegar isso. Alguém, até foram colegas meus de equipa, que ele explica o que é que mudou na segunda parte com a obtenção do golo. Ok. O A César, sério? o César, sim. O que me deixa ainda mais orgulhoso, como deves calcular, não é? Foi muito Espera aí, estou engraçado. aqui. Não, pá. Agora é uma crónica ainda extensa. Lá mas- está. é. São outros tempos, não é? São outros tempos, não é? Ainda a bola era. Campeão distrital. E mesmo assim, uma crónica com ficha. E com fotografia na primeira página, quer do Record, quer da Bola. não é? Aqui está a ficha do jogo. Não, aqui está a fotografia da equipa do Da Sporting equipa, sim, quando pousada. recebeu? Sim. Incrível. Já viste o Aurélio, que era tão novo aí? Tão novinho. É verdade. Está aqui, está aqui. E espera aí, 1, 2, depois. E é com suplentes e tudo, porque há aqui jogadores que estão encasacados. Estão encasacados, não chegaram Portanto, a entrar. sim. exatamente. Não chegaram a entrar. E eu vou-te dizer quem são. Ferreira, Vicente e Saraiva. O Ferreira era o Carlos Ferreira, que foi depois, durante alguns anos, guarda-redes do Estoril. Do Estoril, sei. Do Estoril Praia. E Vicente e Saraiva, Não, Esses. penso que deixaram de jogar. Ok. Nunca mais soube nada deles. e portanto 1 de junho de 89, Paulo Garcia. Ok, muito 1 bem. de junho de 89 na Rádio, Rádio comercial. Comercial. Entrei à porta da Rádio Comercial, Ia cheio fazer de o quê? sonhos. Ia como jornalista estagiário Pronto. para o desporto. E Fernando Correia falava e tu de vez em quando E metias lá as ele tuas- deixava-me às vezes, mas teve que ser assim. Não é? Ainda Mas era- fizeste relatos na rádio? E fiz relatos, fui relator durante 18 anos. Na rádio comercial? Na Rádio Comercial e na Antena 1. Eu sei que toda a gente me conhece como homem da televisão, mas eu comecei na rádio 18 com muito orgulho, Fogo. por quem tem ainda uma grande paixão. E qual foi o primeiro relato, lembras-te? Lembro por um relato que eu podia fazer relato para os Açores. Eu e o nosso amigo comum, querido amigo Carlos Manuel Albuquerque. Tivemos a fazer relatos, um fazia ao abraço Santa para Clara, ele. outro foi um grande abraço para ele. Foi um período muito engraçado da nossa vida. Depois, quando fui para a Antena 1, fui como repórter, pista, porque a Antena 1 estava. A Rádio Comercial estava carregada de grandes relatores, Fernando Correia, Jorge Posterior, David Borges, Gabriel Alves, enfim, era tudo gente do alto, como dizia o mestre Wilson Brasil. Sim. Entretanto, houve ali depois uma saída para a TSF e foi a minha grande oportunidade. E o primeiro relato que eu fiz foi o Flóculo Porto Farense, Ok. no estádio das Antas. Depois, no ano a seguir, o Gabriel Alves, já nessa altura muito irreverente, resolveu passar-me a relator principal. É sério. E nessa reunião disse, eu sei que isto vai causar muita estranheza, mas é só para dizer que o Paulo Garcia, a partir deste momento, é relator principal da Rádio Comercial, quer se queira, ou gostem ou não. É verdade. Aquelas coisas que tu nunca esqueces, não é? E eu nunca me esqueço do Gabriel, um bocado pela coragem que ele teve com isso. Depois, entretanto, surgiu a SIC, não é? A minha segunda paixão, que era a Sim, televisão, e sobretudo uma grande paixão da minha vida, que é a SIC. Mas aí não fizeste jogos, ou fizeste também? Não, fiz narrações de jogos, sim. Foi? Sim.
Mas a narração de um jogo na televisão não tem a ver Claro. necessariamente com a narração da rádio, não? sim. São coisas Claro. distintas. Não? Depois a loucura. Deixa-me só terminar a dizer-te isto. Vê tu bem a minha ligação ao Aurélio até onde vai. A minha primeira pivotagem, não sei se temos ainda tempo para contar Bora, esta história. tens, claro que sim. Eu, a primeira vez que sou pivô de emissão, apresentei durante um tempo, não muito, mas durante um tempo, um programa na SIC que era Os Donos do Jogo. Não fui eu que comecei esse programa, mas depois acabei por ser eu a fazer durante um período também. E fazia reportagem, fiz quilómetros de diretos, nunca imaginei ser pivô na minha vida. E a primeira vez em que sou pivô é a apresentação do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Adivinha quem é que estava sentado ao meu lado, do lado direito? Aurélio Pereira. Ali para... Aurélio Pereira. Uma emissão que era para ser 2 horas foi para aí de 6 e o Aurélio esteve sentado ao meu lado. Isto é, num momento que é a viragem da minha vida profissional, porque a partir daí nunca mais parei em termos de enquanto pivô, enquanto moderador de televisão, enquanto tudo isso. Portanto, a minha vida mudou profissionalmente na televisão nesse dia. Ok, Ao meu lado direito, durante as 6 horas, esteve o Aurélio. lindo. E a olhar muitas vezes para mim, percebes? Ok. Muito orgulhoso, não é? Este gajo não jogava nada de futebol, mas é capaz de ser um bom pivô. É capaz de dar um bom pivô de televisão. Coisa que eu nunca utilizei, quero dizer. Nunca disse publicamente que... Até uma entrevista que dei para o Record, depois na altura, que nunca disse a ninguém que tinha jogado futebol e que tinha jogado no Sporting. Nunca, porque Aquilo podia ter sido uma arma, não é? Para uma arma, eu nunca, por nenhuma razão, porque eu não achava relevante. Ok. E foi a Aurélia que me disse: mas tens vergonha de ter jogado? Eu não tenho vergonha, tive grande orgulho. Então disto não digo eu, não é? E disse no ar, nesse dia no ar. Disse, Maravilha. Ainda bem que ele marcou o ponto. ainda bem que ele marcou o ponto. Olha, obrigado, Paulo. Obrigado, eu, Rui. Não, obrigado. Foi um privilégio. Paulo Garcia, Um jogador de privilégio. Sporting, não se esqueçam. Um privilégio. Muito obrigado. Agora pivô da SIC, muito obrigado. Foi mais um jogo de palavras, já sabe. Pode seguir-nos na rádio, rr.pt, ou nas demais plataformas, YouTube, Spotify e outras. Obrigado, bom dia, até para a semana. Bom dia.